Problema, a questão da medicina no Brasil é praticamente um caso de polícia. Medicina, remédios, há uma série de coisas que, inclusive, apareceram no escândalo do Cachoeira e que, lamentavelmente, não progrediram, né? Impressionantemente, a CPI, o pessoal que deveria investigar até a qualidade dos remédios, dos genéricos, não foi em frente. Até parece que a Anvisa não tem uma preocupação muito grande com isso. Mas no Brasil nós vivemos uma coleção de situações que merece ser lembrada, né? Ninguém esquece, por exemplo, há pouco tempo atrás, uma decisão que colocava como atribuição exclusiva dos médicos a receita, né, de uma coleção de remédios que são fundamentais, né? Quando você tem uma infecção, uma doença grave, se em questão de horas você não for medicado, você pode ter um agravamento, uma complicação irreversível da parte da doença. No entanto, você tem que ter receita para poder comprar os remédios que poderia usar. E apesar de, né, pelo Brasil inteiro, termos bons farmacêuticos, boas pessoas, bons enfermeiros, e pessoas até como Chico Xavier, que curava de uma forma, vamos dizer assim, não convencional. O interior do Brasil tem milhões de curandeiros, de espíritas, de pessoas que têm esse dom, essa virtude de curar. Mas isso não interessa, o que importa é uma corporação. O que importa é uma utopia, a utopia do atendimento médico perfeito. Quem não quer isso, né? Todos nós queremos. Agora, é possível que todas as cidades e vilas brasileiras tenham bons advogados, bons juízes, bons médicos, bons arquitetos, bons engenheiros? Não tem. Inclusive nas grandes cidades nós temos muitos maus engenheiros, maus advogados, maus médicos, né? Pessoas que muitas vezes passam a vida enrolando e ganhando muito dinheiro à custa de privilégios corporativos. Toda vez que o Congresso Nacional cria mais um Conselho Federal a favor de alguma profissão, que regulamenta uma profissão, a gente treme na base, porque sabe que os custos aumentam e as dificuldades se multiplicam em qualquer empreendimento. A medicina é um caso muito especial porque ela afeta a vida de todos nós, né? Até no livro do criador do Facebook, da Apple, né? Nós encontramos referências até negativas sobre a medicina nos Estados Unidos, não aqui. É o Super Freakonomics, tá? Dois economistas fazem também uma análise equivalente. Vale a pena ler esses livros. Bem, de qualquer forma, o Brasil está no meio de uma guerra. O governo federal, de uma maneira extremamente inábil, atabalhoada, decidiu resolver isso na porrada. Que mancada, né? Não é assim que as coisas devem ser feitas. Um pouquinho mais de habilidade, esse consultor de marketing da nossa presidenta
né, ele fosse mais eficaz, teria talvez evitado esse desastre. Mas o poder, o fastígio do poder, né, como era o caso há pouco tempo da presidente Dilma Rousseff, ela estava lá em cima, nas alturas, talvez até turbinada por pesquisas mal feitas, ela decidiu tomar decisões absurdas, tanto na área de energia, na área de medicina, né, e por aí afora. A intenção poderia ser ótima, mas a maneira de fazer, a formatação dada, tanto do ponto de vista técnico, quanto político, quanto midiático, foi um desastre. É possível que isso aconteça porque, com 39 ministros, é pouco provável que alguém consiga ter uma visão assim ampla, panorâmica, eficaz do que acontece no Brasil. Porque achar uma pessoa realmente bem dotada para ser ministro de um país tão grande quanto o Brasil é difícil. Agora imagine achar 39, né? Ainda mais em Brasília, com aquela base lamentável que ela tem de partidos que há décadas trabalham simplesmente para ganhar a eleição. Isso é um desastre. Agora, a medicina. Nós temos que esfriar a cabeça. E os médicos que reclamam, reclamam por quê? Eles estão trabalhando nas capitais, estão trabalhando onde querem. Ninguém está querendo forçar a ida deles para o interior. Também é um absurdo esse negócio de medicina, curso de medicina levar 8 anos. Isso aí é ridículo. A medicina deveria ter degraus. Um degrau, como teve até na engenharia de operação, depois engenharia plena, mestrados, etc. A medicina também, nada impede. Levar médicos para o interior. Lá, nesses anos fecharam faculdades de medicina. Foi lá o Conselho de Medicina, os sindicatos de médicos, denunciar a má qualidade dessas faculdades. Quer dizer, em vez de trabalhar para melhorar a qualidade das faculdades, eles preferiram trabalhar para reduzir a oferta de vagas nas nossas universidades, o que foi uma tragédia. E, paralelamente, a Justiça do Trabalho, com a sua jurisprudência, que é muito mais uma jurisprudência, contribuiu para fechar hospitais e clínicas importantes. Nós vemos até absurdos, como agora ponto eletrônico, como se o trabalhador tivesse chip e isso fizesse diferença na presença ou não no local de trabalho. O que vale é vocação. Infelizmente, os vestibulares não aferem vocação. O vestibular é feito em função de conhecimento. Isso é uma tragédia. Aí nós temos engenheiro, médico, advogado, professor, tudo. Gente com muito conhecimento e às vezes sem nenhuma vocação para a profissão que escolheram. É o formalismo, esse câncer que destrói a justiça, onde é muito mais importante ver o formalismo, a economia do crime, como talvez dissesse Foucault hoje em dia, do que o dolo, a vontade, a determinação de fazer algo errado. Isso dá muito trabalho. E a parafernália que virou o poder judiciário no Brasil, sob argumentos bonitos, mas que faz com que a justiça seja ineficaz.
ela não atua no momento devido e não impede, ao contrário, até estimula a criminalidade, porque o criminoso rico, ele sabe que terá sempre uma oportunidade de escapar. Então isso é ruim. Agora, o problema da medicina, né? Até é bom o pessoal tomar cuidado, porque é bom lembrar, por exemplo, né? Quando casei, quando eu era mais jovem, como alguns livros eram importantes. Médico do Lar, né? Os livros do Dr. Delamare sobre crianças, aquele caderninho das farmácias catarinense. Então, a gente procurava o médico em última instância. E funcionava. Quer dizer, que é lógico, a grande maioria das doenças são passageiras, são um pouquinho de cuidado, você supera. Se bem que hoje em dia, pela falta de creches, de ambulatórios e de hospitais e clínicas, aí como pai e mãe trabalham fora, principalmente as famílias mais humildes, elas dependem dramaticamente do sistema público de saúde, que volta e meia entra em greves que duram 1, 2, 3 meses, criminosamente. Bem, o fato é que hoje em dia, graças à internet, nós podemos ter call centers clínicos, nós podemos ter médicos à distância, nós podemos dar uma assistência até audiovisual a pessoas a milhares de quilômetros de distância. O que o Brasil precisa, de fato, é de um satélite, aí, 1, 2, 3, na área de telecomunicações. Até hoje é difícil de entender porque nosso sistema de telecomunicações ainda depende tanto de satélites estrangeiros e cabos, né? Cabos físicos que entopem as ruas e degradam as cidades. Mas voltando à medicina, a medicina, os médicos têm que tomar cuidado, até porque a evolução dos equipamentos de diagnóstico dos laboratórios aí, logo associando isso tudo a um médico em qualquer lugar do Brasil, nós poderemos reduzir drasticamente a demanda pelo médico presencial. Alguém vai dizer, não, mas o médico clássico. Hoje o médico trabalha com taxímetro. Você vai no médico, em 5, 10, 15 minutos já é despachado e vem outro e volta daqui a um mês. Quer dizer, com esse padrão de atendimento, o médico realmente perde importância. Bem, outro assunto, né? A importação de médicos. É outro caso tremendamente trágico da incompetência do governo federal, que destrói qualquer boa ideia. Esse negócio de trazer médico de Cuba, né? Já no tempo de Fernando Henrique, houve até um acordo do Brasil com Cuba para trazer médico. Aí o pessoal, diante da reação corporativa, ou talvez por medo dela, acabou recuando. Tocantins teve médicos cubanos e foram um sucesso. Agora o médico pode ser cubano, chinês, português, alemão. Quer dizer, se o Brasil de alguma forma viabiliza até Médicos Sem Fronteiras, vamos ser mais humildes e dizer para a ONU que Biafra é aqui, que o problema é aqui. Aliás, até me divirto vendo campanhas aí dos clubes de serviço para dar assistência à África, quando aqui no Brasil, no interior do Brasil e mesmo em torno das grandes cidades, nós temos problemas até piores. Divirto é modo de dizer, seria uma piada de mau gosto. Então, nós temos que esfriar a cabeça. O que houve em junho foi muito importante. Sem bandeira ideológica, sem bandeira partidária,
né? Os jovens mais esclarecidos foram às ruas e disseram que querem o fim da corrupção, da incompetência, da alienação do governo em todos os níveis. Porque nas prefeituras o desperdício de dinheiro é monumental e o custo do poder legislativo é astronômico. Para fazer o quê? Tribunais de conta, Ministério Público, PROCON. Quer dizer, o Brasil é campeão em criar repartições. Sempre que surge um problema, talvez por covardia até de enfrentar o problema de frente, o pessoal inventa mais uma estrutura. Esse é talvez o mérito da nossa presidente, que está enfrentando os problemas de frente. Parabéns a ela. Graças a decisões que ela tem tomado, ela até provocou reações que são importantes. Tá? E essas reações criaram o clima de revolta, de debate, de discussão. E nós temos que fugir um pouco, né, daquele fanatismo ambientalista, ecológico, que durante décadas desviou a atenção do mundo inteiro em relação a seus problemas reais. Parece que o nosso problema era CO2, sei lá o quê, ozônio. Quando o pessoal morre de fome, morre de doença, morre atropelado, morre por tudo. E nós não vamos resolver tudo. E nós temos problemas de infraestrutura colossais. É o caso. Não precisamos de médico já lá naquele ou no outro estado. Pô, gente, nós não temos TGV entre essas cidades. A maioria dessas cidades não tem aeroporto. Não tem como transportar pessoas doentes em poucas horas. Nós não estamos na Europa, onde a malha viária, ferroviária é gigantesca. Até porque é um país pequeno como a França, se comparado com o Brasil, tem uma população de 70, 80 milhões de habitantes. Aí é fácil, né? Ou a Inglaterra, ou o Japão, que são países super, hiper povoados. Holanda, nessa condição de povoamento, de ocupação. E lembrando que após a Segunda Guerra eles foram reconstruídos com padrões modernos, com outra visão urbanística, viária, etc. Comparar o Brasil com eles é piada. Nós temos que achar soluções brasileiras, né? Talvez valorizando a medicina alternativa, valorizando para valer a medicina alternativa, os chás, a acupuntura, a homeopatia, até tratamentos esotéricos que funcionam, né? Chico Xavier deu esse exemplo. O Brasil inteiro ia para Uberaba para encontrar uma solução que os médicos não identificavam no país de origem. Aqui em Curitiba mesmo, temos centros espíritas aqui que fazem milagres. Milagre em termos, porque eles agem e não temos como explicar e não interessa explicar, o fato é que resolve. A medicina é a arte de curar, não é a arte de ter um diploma. Essa mania formalista é um câncer. O meu pai mesmo teve que enfrentar processo em Blumenau. Ele era um excelente técnico, autodidata, e engenheiro formado, achava que ele não podia exercer a profissão dele. Felizmente ele já tinha conseguido a carteirinha do CREA, que inventaram essa coisa, e na justiça ganhou o direito de continuar trabalhando. O pai do meu pai tinha 3º ano do primário, chegou a ter empresas de energia elétrica. Era um grande técnico e não tinha diploma nenhum. Então, tem pessoas que são geniais. É o caso do jornalismo. O jornalismo romperam a obrigação do diploma, a formatação de uma profissão. Lógico, né? Se o indivíduo tem capacidade de escrever, de encher páginas de jornais com excelentes artigos,
e isso é natural, é um dom, é uma coisa que se desenvolve acima de tudo lendo, estudando, e ninguém hoje em dia tem a obrigação de, feito criança pequena, frequentar uma sala de aula em noites geladas, às vezes vendo um professor chato dizendo besteira. Tá? Ele tem capacidade, e a capacidade quem demonstra é o mercado, é a responsabilidade. Aliás, o judiciário deveria aprofundar essa questão. É o contrato de trabalho. O contrato deve dizer tudo. Quais são as obrigações das duas partes. E as empresas seguradoras têm que entrar de sola nisso aí. Que afinal elas, por interesse próprio e muito alto, se o contrato for pesado, elas vão estabelecer vigilância. Agora, exigir diplomas, isso é palhaçada. É palhaçada da enésima potência. Imagine se há 200 anos atrás nós tivéssemos essa visão de hoje. Tem que ter diploma para tudo. Quer dizer, nem a eletrotécnica, nem a jornalismo, nem a medicina, nenhuma dessas profissões existiria hoje. Foucault que o diga, né? A Arqueologia do Saber e outros livros aí vão mostrar que apenas há 2 séculos atrás nós ainda não tínhamos toda essa fantasia em que mergulhamos com a vamos dizer assim, privatização, a comercialização das profissões. Quer dizer, isso de fato é o resquício de corporações milenares, onde o pessoal, por sociedades secretas e truques de toda a espécie, criou, se apropriou do conhecimento humano e até por falta da imprensa, dos meios de comunicação que existem hoje, manteve isso durante milhares de anos. Agora não, felizmente nós estamos num mundo em que isso já não é mais, vamos dizer assim, um tabu. Nós podemos generalizar, universalizar o conhecimento. O que precisa é romper esse tipo de capitalismo que é o pior que existe, que é o capitalismo intelectual. O capitalismo intelectual é um câncer. Nós temos que pensar no capitalismo social, um capitalismo sensato, uma forma de apropriação, de remuneração, de convivência saudável, fugindo do consumismo, fugindo dessas neuroses que a televisão infelizmente divulga, né, em novelas e reportagens deslumbrantes. Ninguém mostrando o que acontece por trás dos olhos dessas pessoas que aparecem e que dão a sensação de serem tão felizes. A felicidade tem limite, gente. A vida, não adianta fantasiar. Nós temos como repensar a vida e descobrir um meio termo entre o luxo, os prazeres da vida e o que fazemos para trabalhar. Eu vejo amigos, às vezes, trabalhando 24 horas por dia, desesperados, para depois, assim, em 15 minutos, pedir uma garrafa de vinho, fazer de conta que entendem e mostrarem para todo mundo que tem sucesso. Coitados, como engano. Então, essa nova geração que vem por aí, que felizmente tem acesso à internet, que vive de uma maneira mais, talvez venha a viver de uma maneira mais inteligente, né? Quem sabe até pegando o exemplo do Papa Francisco, que está fazendo uma revolução nos luxos e caprichos da Igreja Católica, mude. Nós precisamos de humildade, precisamos de uma humildade que não é sinônimo de pusilanimidade. Não, de modo algum. A gente tem que ter humildade quando encontra quem é melhor que a gente e no contato com aqueles que precisam da gente, né? Na família, conversar, viver, conviver. A riqueza, gente, é uma grande ilusão.
ela é ótima para os traficantes. Os mauricinhos e as patricinhas são um grande mercado consumidor deles. Isso tudo tem muito a ver com corporações, com estratégias econômicas e até com os médicos, que ficam alucinados com padrões de vida luxuosos e esquecem, ou talvez nunca tenham tido, vocação para serem médicos.